Do caso secreto de Jayne Mansfield com o presidente Kennedy ao aborto escondido de Rita Hayworth, aqui estão as 25 principais divas de Hollywood famosas por se envolverem em escândalos amorosos. Estamos começando com Rita Hayworth, a atriz com uma personalidade maior que a vida. Sem dúvida, esta icônica pin-up de Hollywood e talentosa atriz pode ter iluminado a tela de prata durante a era de ouro de Hollywood. Mas nos bastidores, sua vida pessoal foi uma montanha-russa de relacionamentos tumultuados e casos escandalosos. Nascida em 1918, a jornada da estrela tímida a levou por 5 casamentos, incontáveis amantes e uma constante luta com parceiros dominadores. Seus envolvimentos românticos começaram cedo, com seu primeiro casamento aos 18 anos com Edward Charles Judson, um empresário controlador que manipulava suas finanças. Nem o casamento subsequente de Hayworth com Orson Welles foi igualmente tumultuado, com seus estilos de vida incompatíveis os afastando. Entre os casamentos, ela se envolveu em inúmeros casos com seus colegas de elenco, mais notavelmente com Glenn Ford, seu coprotagonista em Gilda. O relacionamento intermitente de longo prazo deles foi marcado por drama, incluindo um aborto secreto durante as filmagens de Os Amores de Carmen. Mas sua jornada de relacionamento estava longe de terminar. Sua vida tomou um rumo bastante distinto quando ela se casou com o príncipe Ali Khan, filho do sultão Mohammed Shah, Aga Khan III. No entanto, este casamento também foi de curta duração, pois a infidelidade e problemas legais atormentaram o casal. Em seguida, ela se casou com o cantor Dick Haymes, que estava desesperado por dinheiro, levando a mais problemas financeiros para Hayworth. Seu último casamento com o produtor de cinema James Hill lhe rendeu um papel em Separate Tables, mas, apesar do sucesso do filme, sua carreira começou a declinar. À medida que a vida amorosa e a carreira de Hayworth saíam de controle, o estresse e o álcool afetaram sua aparência vibrante de outrora. O início precoce do Alzheimer piorou ainda mais suas dificuldades, roubando-lhe a memória e a capacidade de atuar. Ela passou seus últimos dias em um apartamento em Nova York, com a memória a desaparecer à medida que sua conta bancária diminuía. Em seguida vem John Tierney. Seus romances turbulentos e beleza cativante a tornaram um assunto de Hollywood dos anos 1940. Mas conforme sua vida amorosa se entrelaçava com alguns dos homens mais poderosos da época, a atriz de primeira linha enfrentaria demônios pessoais que ameaçavam ofuscar sua carreira promissora. Ser casada 2 vezes, o primeiro casamento de Tierney com Oleg Cassini causou alvoroço devido à sua ascendência russo-italiana. A eventual separação abriu caminho para uma série de relacionamentos de alto perfil, incluindo um romance com John Kennedy, que terminou abruptamente quando o futuro presidente revelou ambições políticas. Os relacionamentos apaixonados de Tierney com Kirk Douglas, o príncipe Ali Khan e o magnata do petróleo do Texas, William Howard Lee, só aumentaram ainda mais o fascínio da mídia por sua vida amorosa. À medida que seus envolvimentos românticos se desenrolavam, Tierney também lutava contra o transtorno bipolar, uma condição que a atormentava com intensas oscilações de humor e que eventualmente a levou a ser internada. Seu tratamento estava longe de ser tranquilo, com a atriz tentando escapar de um asilo após suportar mais de 2 dúzias de tratamentos de choque. A profundidade do seu desespero ficou evidente quando ela mais tarde saiu para uma marquise, ficando 13 andares acima do chão por 15 minutos. Sim, ela queria acabar com tudo. Apesar das tentativas de revitalizar sua carreira nas décadas de 60 e 70, o estrelato de Tierney nunca recuperou seu antigo brilho. O 3º lugar foi reservado para Barbara Lamar. Uma coisa sobre Barbara é que ela brilhou como um cometa, deixando um rastro de sussurros e corações partidos. Seus romances pintaram um quadro de paixão e drama, desde o fazendeiro do Arizona que alegou ser seu primeiro marido até a pista de dança, onde entrou em matrimônio com um ex-soldado da fortuna. Mas por trás da aparência glamourosa havia uma história de engano e tragédia. Os casamentos vinham e iam como cenas em um rolo de filme. Um noivo acabou sendo um bígamo, outro foi parar atrás das grades, enquanto um terceiro afogou suas mágoas no álcool e no jogo. No entanto, em meio ao caos de sua vida amorosa, Lamar encontrou consolo nos braços do ator Jack Dougherty. Mas mesmo a união deles não pôde protegê-la das sombras iminentes. Ainda assim, a questão dos homens era apenas um ato na vida cheia de drama de Lamar. Com apenas 2 horas de sono por noite e um vício secreto em heroína, ela dançava à beira da destruição.
Mas, à medida que as cortinas se fechavam sobre sua fama efêmera, um espectro sinistro espreitava nos bastidores, pronto para reclamar sua vítima final. Quando as luzes se apagaram sobre a estrela mais brilhante de Hollywood, Barbara Lamar sucumbiu ao assassino silencioso tuberculose, deixando para trás um legado tão cativante e trágico quanto qualquer saga da tela prateada. Mas haveria mais em sua morte prematura do que aparentava? Acho que nunca saberemos. A seguir, Jean Harlow, essa loira original. A grande revelação da era do som de Hollywood não era estranha. Escândalo e intriga, com uma vida que poderia fazer até os tabloides modernos corar. Nascida Harlan Harlow Carpenter em 1911, ela rapidamente alcançou a fama como o símbolo selvagem por excelência do início dos anos 1930, cativando o público com suas personagens de garota má e tornando-se uma das figuras definidoras do cinema americano pré-código. Seus anos de adolescência foram marcados por uma série de eventos surpreendentes, desde casar com um homem mais velho aos 16 anos até posar para fotos sem roupas aos 17. No entanto, essas façanhas empalideceriam em comparação com o drama que a aguardava na idade adulta. Aos 21 anos de idade, Harlow se viu no centro de um escândalo chocante. Quando seu marido, de 43 anos, foi encontrado morto... Diante de um espelho encharcado com o perfume dela, com uma bala na cabeça. Apesar de ter sido inocentada de qualquer envolvimento, as circunstâncias misteriosas em torno da morte de seu marido apenas alimentaram a fama de Harlow. Na verdade, alguns até acreditam por manter a MGM ativa sozinha durante as dificuldades da Grande Depressão. Infelizmente, o tempo de Harlow sob os holofotes foi tragicamente curto. Apenas 5 anos após a morte do marido, ela sucumbiu a uma insuficiência hepática aos 26 anos de idade. Em uma cruel reviravolta de ironia, os tabloides que antes prosperavam com sua vida escandalosa se apressaram para transformar sua morte em um espetáculo, desesperados para manter o público cativado pela querida de suas manchetes. Nas sombras, encontramos Louise Brooks. Ela foi um verdadeiro ícone da cultura flapper dos anos 1920 e era tão famosa por seu ousado penteado bob quanto por sua cativante presença nas telas. Nascida em 14 de novembro de 1906, a atriz de cinema americana deixou uma marca indelével na era do cinema mudo e no início do cinema sonoro. No entanto, por trás de sua imagem pioneira havia uma vida pessoal instável, marcada por casos passionais, casamentos precipitados e divórcios rápidos. No verão de 1926, Brooks se casou com o diretor de cinema Eddie Sutherland, mas sua união foi curta. Logo, Brooks se encantou com os encantos do milionário George Preston Marshall, um homem que ela descreveria mais tarde como o encontro mais fatídico de sua vida. Sua paixão por Marshall levou ao fim de seu casamento com Sutherland, que ficou tão devastado pelo divórcio que tentou tirar a própria vida. Os envolvimentos românticos de Brooks não terminaram aí. Em 1933, ela se casou com o milionário de Chicago Deering Davis, mas esse casamento foi ainda mais curto do que o primeiro. Após apenas 5 meses, Brooks deixou Davis com nada mais que uma nota explicando suas intenções. Eles eventualmente se divorciaram em 1938. Brooks alegaria mais tarde que nenhum de seus casamentos foi baseado em amor, e ela até questionou sua própria capacidade de ser fiel a um parceiro. Refletindo sobre sua vida, Brooks se descreveu como Baron Brooks, uma mulher que nunca havia se apaixonado e nunca teve filhos. A complexa rede de relacionamentos, desilusões e autodescoberta que caracterizou sua vida pinta um retrato vívido de uma mulher lutando com os altos e baixos da fama, fortuna e realização pessoal. Próxima no destaque é Joan Crawford. Joan Crawford nunca foi de brilhar. Afaste-se da Seu música. charme e beleza para chegar ao topo. Desde seus humildes começos como dançarina, ela rapidamente aprendeu o poder de seus encantos femininos e não tinha medo de usá-los para garantir melhores papéis e mais closes. Seus envolvimentos românticos eram tão numerosos quanto complicados. Em 1929, Crawford fugiu com Douglas Fairbanks Jr., realeza de Hollywood e filho do lendário Douglas Fairbanks. Apesar da resistência inicial de Fairbanks Sr. e sua esposa Mary Pickford, o casal acabou aceitando Crawford, que se tornou parte de seu círculo íntimo. No entanto, esse foi apenas o começo das aventuras românticas de Crawford. Em 1935, ela conheceu Joe Antone, um ator de teatro que compartilhava sua paixão pelo teatro. Eles construíram uma pequena casa em Hollywood,
entretendo amigos e colegas estrelas de Hollywood com peças clássicas. Mas mesmo Este isso... casamento não estava destinado a durar. A vida amorosa de Crawford continuou a chamar a atenção quando ela se casou com o ator Philip Terry em 1942, apenas para se separar em 1945 e pedir o divórcio um ano depois. Finalmente, ela se casou com seu quarto e último marido, Alfred Steele. Ainda assim, por trás do brilho e glamour de sua persona de Hollywood, a vida pessoal de Crawford estava longe de ser perfeita. Em 1978, sua filha adotiva Christina publicou um livro revelador chamado Mamãezinha Querida, revelando um lado mais sombrio da estrela. O livro retratava Crawford como uma alcoólatra abusiva que era intensamente ciumenta de suas colegas mais jovens. Em seguida, temos a sedutora história de Marlene Dietrich. Sua beleza impressionante e charme sedutor encantaram muitos dos homens mais poderosos de Hollywood, levando a uma série de casos passionais que mantiveram a fábrica de boatos trabalhando por décadas. Apesar de ter se casado com o assistente de direção Rudolph Siebe em 1923 e de ter tido uma filha com ele, o apetite insaciável de Dietrich por romance a levou aos braços de inúmeros amantes ao longo de sua carreira. Um dos seus primeiros romances em Hollywood foi com o charmoso Gary Cooper, o que causou tensão com a atriz mexicana Lupe Vélez, outra das amantes de Cooper. A vida amorosa de Dietrich era um turbilhão de romances intensos, ocultos e secretos. Ela embarcou em um caso apaixonante com o ator John Gilbert, que também tinha ligações românticas com Greta Garbo, e até teve um breve caso com Douglas Fairbanks Jr., então marido de Joan Crawford. Durante a produção de Destry Rides Again, Dietrich encontrou-se nos braços do coestrela James Stewart, um romance que supostamente resultou em uma gravidez secreta e aborto. Oceano. Em Paris, Dietrich foi apresentada a um mundo selvagem de relações lésbicas e bissexuais clandestinas. Ela começou um caso com a anfitriã de cabaré Suzanne Ball, também conhecida como Freda. Os amantes de Dietrich também incluíam a escritora Mercedes de Acosta, que afirmava ter sido íntima de Greta Garbo também. O termo clube de costura foi cunhado para descrever esses relacionamentos clandestinos entre as principais damas de Hollywood. Mesmo nos seus 50 anos, as aventuras românticas de Dietrich continuaram com um relacionamento de uma década com o ator Yul Brynner. Sua lista de amantes estendeu-se até os seus 70 anos, incluindo figuras proeminentes como Errol Flynn, John Fitzgerald Kennedy, Joe Kennedy, Frank Sinatra e muitos outros. Ao longo de tudo isso, Dietrich manteve sua dinâmica familiar não convencional. Marido e a amante tanto dele. na Europa quanto em um rancho perto de Hollywood. Agora vamos voltar nossa atenção para a deusa sueca, Ingrid Bergman. Sua beleza enigmática e presença magnética na tela não apenas a tornaram uma das figuras mais influentes na história do cinema, mas também a levaram a uma teia de casos apaixonados com alguns dos maiores nomes da indústria. Casada com o dentista que virou neurocirurgião Peter Aron Lindstrom, Bergman se viu envolvida em uma série de relacionamentos românticos com seus diretores e colegas de elenco ao longo da década de 1940. Seu caso com Spencer Tracy durante as filmagens de O Médico e o Monstro marcou o início de uma série de romances clandestinos, incluindo um com Gary Cooper, enquanto filmavam Por Quem os Sinos Dobram. Cooper mais tarde confessou a profundidade de sua conexão, revelando: "Ninguém me amou mais do que Ingrid Bergman." O charme de Bergman era irresistível, mesmo para aqueles por trás das câmeras. O diretor Victor Fleming ficou completamente apaixonado pela estrela sueca durante a colaboração deles em Joanna d'Arc. As conexões íntimas de Ingrid se estenderam ao músico Larry Adler, com quem ela teve um breve caso enquanto entretinha tropas na Europa durante 1945. Anthony Quinn também detalhou seu encontro apaixonado em sua autobiografia, um dos muitos casos que teve na indústria. As escapadas românticas de Bergman não pararam por aí. Durante seu casamento com Lindstrom, ela se envolveu com o fotógrafo Robert Capa e o ator Gregory Peck. Seu relacionamento com Capa foi tão profundo que ele deixou sua carreira para trás para segui-la de volta a Hollywood, impulsionado pelo amor que tinham um pelo outro. No entanto, a vida de Ingrid Bergman deu uma reviravolta trágica quando ela foi diagnosticada com câncer. Apesar da sua doença, ela demonstrou sua dedicação inabalável ao seu ofício,
ao concordar em interpretar Golda Meir em um filme de 1981. Após as filmagens, Bergman se retirou para seu apartamento em Londres, onde passou por quimioterapia. Infelizmente, o câncer havia se espalhado para sua coluna, colapsando sua 12ª vértebra e deixando seu pulmão direito não funcional, com somente um pequeno pulmão sem ser afetado. Em 29 de agosto de 1982, à meia-noite de seu aniversário de 67 anos, Ingrid Bergman faleceu em Londres. Seu ex-marido, Lars Schmidt, e outros 3 amigos próximos estavam ao seu lado, tendo brindado a sua memória apenas algumas horas antes. O próximo capítulo da nossa história apresenta Lupe Velez. Ela não era chamada de mexicana fogosa por formalidades. Sua vida pessoal ardente e controversa rivalizava com seu sucesso profissional. A vida amorosa de Velez estava cheia de nomes famosos e casos tempestuosos. Após chegar em Los Angeles, ela foi romanticamente ligada aos atores Tom Mix, Charlie Chaplin e Clark Gable. Em 1929, ela começou um relacionamento de 2 anos com Gary Cooper. O caso apaixonado foi marcado por violência física e terminou pela insistência da mãe desaprovadora de Cooper. A desolada Velez envolveu-se brevemente com o ator John Gilbert e depois seguiu em frente com a estrela de Tarzan, Johnny Weissmuller. O casal se casou em outubro de 1933, mas seu relacionamento volátil, marcado por brigas públicas e acusações de abuso, levou Velez a pedir o divórcio após apenas 10 meses. Após o divórcio, Velez namorou os atores Errol Flynn, Quinn Big Boy Williams e foi até ligada aos boxeadores Jack Johnson e Jack Dempsey. Então, no final de 1941, ela começou um relacionamento com o autor Eric Maria Remarque e em 1943 teve um caso com seu co-star de La Zandunga, Arturo de Córdova. À medida que a vida romântica de Lupe Velez continuava a dar voltas e mais voltas, ela se envolveu com um ator austríaco em dificuldades, Harold Maresch, também conhecido como Harold Hammond. Em setembro de 1944, Velez descobriu que estava grávida do filho de Hammond. O casal anunciou seu noivado em novembro de 1944. Mas a história não termina aí. Em uma reviravolta chocante, apenas 4 dias antes de sua morte prematura, Velez cancelou o noivado e expulsou Hammond de sua casa. O que poderia ter acontecido nesses 4 dias? Tragicamente, na noite de 13 de dezembro de 1944, Velez jantou com 2 amigas, a estrela do cinema mudo Estelle Taylor e Vanita Oki. Nas primeiras horas da manhã de 14 de dezembro, consumida pela dor e desespero, Velez retirou-se para o seu quarto, onde consumiu 75 comprimidos de Seconal e um copo de conhaque, terminando tragicamente sua vida e deixando Hollywood para lamentar a perda de uma estrela apaixonada e talentosa. Clara Bow é a 10ª diva da nossa lista. A vida de Clara Bow deu uma grande reviravolta quando sua secretária revelou seus segredos ao mundo. De repente, todos estavam falando sobre suas supostas noites selvagens e casos escandalosos. Mas antes do drama, Clara era a estrela brilhante dos anos 20, cativando o público com sua energia e charme na tela silenciosa. Os homens não podiam resistir ao seu magnetismo, com galãs de Hollywood como Gary Cooper e Gilbert Rowland caindo sob seu feitiço. Até o notório Rex Bell se viu enredado em sua irresistível teia. Mas a vida privada de Clara era tão aventureira quanto sua persona na tela, com rumores sobre seu insaciável apetite por escapadas românticas. O encanto de Clara e os detalhes desconhecidos de seus relacionamentos adicionaram profundidade à sua lenda. Sua cativante história ainda é comentada hoje, deixando-nos curiosos e intrigados pela vida complicada que ela levou no mundo brilhante de Hollywood. A seguir, no número 11, está Lana Turner. A vida amorosa de Lana Turner foi como uma montanha-russa através do glamour e escândalo de Hollywood. Ela não era estranha aos romances de alto perfil, convivendo com pessoas como Ava Gardner e compartilhando conexões apaixonadas com estrelas como Tyrone Power, Artie Shaw e Frank Sinatra. Mas Lana não se limitava a um tipo só. Ela era atraída por homens de todos os tipos, do misterioso ao magnético. Suas escapadas supostamente incluíam flertes com o notório Howard Hughes e o charmoso Clark Gable, mesmo que alguns detalhes permanecessem envoltos em mistério.
Nas suas próprias palavras, Lana era franca sobre seu amor pela vida noturna, ganhando o título de rainha dos clubes noturnos. Ela se deliciava com a atenção, saboreando cada momento de brilho e glamour, fosse dançando no Kairos ou sendo o centro das atenções em sua mesa favorita. Com Lana Turner, cada relacionamento era uma manchete esperando para acontecer, e suas memórias pintam um retrato vívido de uma mulher vivendo a vida sem desculpas e nos seus próprios termos, em meio ao turbilhão de romance e intriga de Hollywood. Agora, vamos descobrir a fascinante vida de Vivien Leigh. Vivien Leigh, a beleza cativante, conhecida papéis por icônicos como Scarlett O'Hara e Blanche. Dubois. Levava uma vida cheia de ambição Paixão. e relacionamentos complexos. Sua ascensão à fama e seu casamento com o estimado Sir Laurence Olivier foram marcados tanto por triunfos quanto por controvérsias, capturando a fascinação de fãs e críticos. Movida por uma determinação feroz para ter sucesso, Leigh focou em Olivier após vê-lo atuar no palco, declarando ousadamente sua intenção de se casar com ele. Indiferente ao fato de já ser casada, Leigh perseguiu Olivier incansavelmente. O romance deles começou no cenário idílico de Capri, onde Olivier, já casado com a atriz Jill Esmond, se viu cativado pela beleza e charme de Leigh. Apesar da gravidez de Esmond, Olivier não pôde resistir ao fascínio de Leigh e o caso deles acabou levando ao fim de seu casamento. À medida que o relacionamento escandaloso entre Leigh e Olivier se desenrolava, o público não conseguia deixar de se envolver no drama. Com cada novo desenvolvimento, o romance do casal tornou-se lenda de Hollywood, alimentando colunas de fofocas e provocando intensos debates sobre a ética de suas escolhas. No final, Leigh e Olivier se casaram, solidificando seu status como um dos casais mais comentados de Hollywood. E antes de continuarmos, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sino de notificações, porque temos muito mais chegando para você e você não quer perder nada. Agora que você terminou, vamos conhecer a próxima diva. Ela é ninguém menos que Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era conhecida por sua natureza audaciosa e seu raciocínio rápido, nunca hesitando em dizer o que pensava, mesmo que causasse desconforto. Com uma voz que exalava sensualidade, ela deixou uma marca indelével em todos que conheceu. Uma história inesquecível, relatada pelo New Yorker, pinta um quadro vívido de seu espírito irreprimido e gosto por chocar os que estavam ao seu redor. Em um desenrolar surpreendente dos eventos, Bankhead casou-se com um ator menos conhecido chamado John Emery, que ela conheceu durante um circuito de verão. E o casamento deles estava longe de ser convencional, e a personalidade extravagante de Tallulah apenas aumentava a notoriedade deles. Em verdadeiro estilo Bankhead, ela acompanhava os convidados ao quarto principal, puxava as cobertas e declarava orgulhosamente sua admiração pelos atributos do marido. Ao longo de sua vida, os envolvimentos românticos de Bankhead foram alvo de incontáveis rumores e fofocas. Ela foi associada a inúmeras personalidades da época, incluindo Rex Whistler, com quem teve um caso em 1934. De acordo com a biógrafa de Whistler, Anna Thomason, Bankhead lhe proporcionou um curso intensivo e descomplicado em intimidade. O fascínio de Bankhead ia além dos limites dos relacionamentos tradicionais. Ela se envolveu romanticamente com várias ícones femininas como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Hattie McDaniel e Billie Holiday. A atriz Patsy Kelly confirmou que ela e Bankhead compartilharam uma conexão íntima enquanto Kelly trabalhava como assistente pessoal de Bankhead. Embora Bankhead nunca se tenha rotulado publicamente como bissexual, ela preferia o termo ambisextress para descrever sua atração por homens e mulheres. Agora vamos entrar na vida de Jayne Mansfield. Esta loira explosiva era frequentemente comparada à icônica Mae West e era infame por seu estilo de vida glamouroso e atrevido em Hollywood. Conhecida por sua aparência marcante e rumores de casos amorosos, um de seus momentos mais memoráveis foi uma fotografia capturando Sophia Loren aparentemente olhando para o generoso decote de Mansfield. A vida amorosa de Mansfield era alvo de muitos rumores, com sussurros até mesmo a ligando ao presidente John Kennedy. No entanto, sua ligação mais notória foi com Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás. O suposto romance deles gerou controvérsia e especulação, com rumores sugerindo que LaVey estava apaixonado pela sedutora estrela. Segundo fontes, Mansfield brincava com as emoções de LaVey, provocando-o na frente dos amigos. LaVey mais tarde afirmou que havia colocado uma maldição fatal no amante de Mansfield, Sam Brody,
que acabou levando à sua trágica morte em um acidente de carro apenas 18 dias depois de serem fotografados juntos pela última vez. Talvez as mais intrigantes de todas essas divas sejam Daisy e Violet Hilton. Aposto que você não sabia que as gêmeas siamesas tiveram inúmeros casos ao longo de suas vidas. As irmãs, renomadas por seus papéis em Freaks e Chained for Life, foram famosas durante a era do vaudeville e navegaram a leste da América com charme e encanto. A verdade é que, apesar da sua conexão física, eles desfrutaram da fama, do romance e do mundo glamouroso de Hollywood. As gêmeas eram consideradas belas e encantadoras, e rumores circulavam sobre seus inúmeros casos. Foram bem-vindas nas altas esferas da sociedade, onde se entregaram a festas extravagantes e relacionamentos íntimos, chegando a experimentar casamento, divórcio e maternidade. Viver unidas apresentou desafios únicos, mas as gêmeas encontraram maneiras de manter sua privacidade. Harry Houdini ensinou-lhes uma técnica mental para ignorar uma a outra quando necessário, que elas mais tarde aplicaram durante momentos íntimos. Apesar do sucesso inicial, as gêmeas enfrentaram dificuldades à medida que envelheciam, e a indústria do entretenimento seguiu em frente. Pobreza e dificuldades as afligiram, culminando em circunstâncias trágicas. A seguir, Greta Garbo, a figura misteriosa dentro e fora das telas. Lembrada por suas performances melancólicas, o amor de Garbo era tão cativante quanto sua atuação. Com rumores circulando sobre seus relacionamentos, uma coisa é certa: o coração de Garbo não era facilmente domado. Embora muitos acreditassem que Garbo nunca se casou, foi revelado mais tarde que ela secretamente se casou com seu mentor, Moritz Stiller, quando era adolescente. Mesmo assim, seus envolvimentos românticos não terminaram aí. Garbo teve um caso altamente divulgado com seu co-estrela John Gilbert, e seu relacionamento com o maestro Leopold Stokowski manteve os rumores circulando. Mas talvez a conexão mais intrigante de Garbo tenha sido com a escritora Mercedes de Acosta. As duas compartilharam um romance volátil, com Garbo escrevendo a de Acosta 181 cartas ao longo de sua amizade de 30 anos. Em 2005, o espólio de Mimi Pollack liberou 60 cartas que Garbo havia escrito para ela, sugerindo ainda que a vida amorosa de Garbo estava longe de ser convencional. Hedy Lamarr, nossa próxima diva, também cativou o público tanto dentro quanto fora das telas. Nascida em Viena, Áustria, Lamarr rapidamente alcançou a fama na Europa antes de ir para Hollywood, onde assinou contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer. Com uma série de filmes de sucesso como Argel e Sansão e Dalila, Lamarr tornou-se um nome conhecido, famosa por sua beleza e intelecto. No entanto, sua vida pessoal era tão intrigante quanto suas performances na tela, incluindo uma com Howard Hughes. Os envolvimentos românticos de Lamarr não pararam com Hughes. Ela casou-se e divorciou-se 6 vezes, incluindo com o roteirista Gene Markey, o ator John Loder e o petroleiro do Texas Howard Lee. Durante seu casamento com Markey, Lamarr adotou uma criança, embora houvesse disputas em torno da adoção. Mais tarde na vida, Lamarr afirmou que seu primeiro filho não era biologicamente relacionado a ela e era o produto de um caso com John Loder, com quem ela posteriormente se casou. Apesar dos altos e baixos de sua vida pessoal, Lamarr permaneceu uma mente brilhante, inventando um sistema de salto de frequência durante a Segunda Guerra Mundial, que mais tarde formou a base para a tecnologia moderna de Wi-Fi e Bluetooth. Agora, quem é o próximo da lista? Conheça Ava Gardner, a que iluminou a era dourada de Hollywood com sua encantadora beleza e talento. Mas sua vida amorosa rivalizava com qualquer roteiro de cinema. Com sua beleza marcante e espírito independente, Gardner era tão conhecida por sua persona glamourosa quanto por seu número de casos amorosos com alguns dos homens mais famosos da época. Entre seus notáveis envolvimentos românticos estavam Frank Sinatra, Clark Gable e o enigmático Howard Hughes. Embora seu casamento com Sinatra em 1951 tenha sido turbulento e breve, os dois permaneceram amigos próximos até o fim de suas vidas. O talento de Gardner como atriz brilhou em numerosos filmes de sucesso, incluindo Os Assassinos, Mogambo e A Condessa Descalça. Sua versatilidade e alcance permitiram-lhe incorporar sem esforço uma variedade de personagens, desde a sedutora femme fatale a mulheres vulneráveis. Apesar de seus triunfos profissionais, Gardner enfrentou lutas pessoais com alcoolismo e depressão. Mas ela nunca deixou que isso diminuísse sua paixão pela vida. A seguir, apesar de sua imagem recatada e adequada, Kelly Green foi um vendaval de romances que escandalizaram Hollywood. Escondido dos curiosos. Rapazes do público.
Entre Muitos eles homens estavam que o caíram encantador sobre- Gary Cooper, o carismático Clark Gable, o suave cantor Bing Crosby e o introspectivo Marlon Brando. Mas então, A lista não. Terminar ali. Rumores A giravam resposta sobre é- Deli com o lendário Alfred Hitchcock e o galante Cary Grant, adicionando mais combustível ao moinho de fofocas. Talvez fosse sua criação, imersa em riqueza e tradição, que alimentasse o desejo de Kelly por independência. Criada em uma família conservadora, esperava-se que ela seguisse as normas da sociedade. Ainda assim, sob seu exterior discreto, Kelly abrigava uma veia rebelde, ansiando por se libertar das restrições impostas a ela. Mas o que você acha que levou Grace Kelly a buscar consolo nos braços de tantos homens? Foi uma busca por liberdade, uma sede de aventura ou algo ainda mais profundo? No número 20 está Sophia Loren, e a atriz italiana pode ser mais conhecida por suas cativantes performances na tela, mas seus romances fora da tela eram igualmente fascinantes. Com sua beleza, talento e espírito ardente, Loren encantou os corações de muitos homens famosos ao longo de sua ilustre carreira. A ascensão de Loren ao estrelato começou aos 16 anos de idade, mas foi seu contrato de 5 filmes com a Paramount em 1956 que realmente lançou sua carreira internacional. Juntamente com seu sucesso profissional, a vida pessoal de Loren também atraiu atenção significativa, particularmente seus relacionamentos com Carlo Ponti, Cary Grant, Frank Sinatra, Peter Sellers e Omar Sharif. Rumores circulavam até mesmo sobre possíveis casos com Marlon Brando e o presidente John Kennedy. Crescendo na pobreza em Nápoles, o desejo de Loren por independência e sucesso desempenhou um papel crucial na formação de seus relacionamentos. Ao ganhar riqueza e fama, ela abraçou a vida ao máximo, recusando-se a ser definida por seus envolvimentos românticos. A promiscuidade de Loren pode ser atribuída ao seu desejo de independência e à sua disposição para desafiar as normas sociais. Esta determinação feroz levou-a a controlar o próprio destino, tanto dentro como fora das telas. A próxima sedutora a adornar nossas telas é Ruth Beth. Ela é uma atriz cuja vida amorosa foi frequentemente discutida e até usada para promover seus filmes. Sua vida era tão complicada quanto os personagens que ela dava vida. Renomada por suas interpretações de personagens complexos e muitas vezes difíceis, ela transitava facilmente por diversos gêneros, desde dramas criminais emocionantes até encantadoras histórias históricas e até mesmo a ocasional comédia hilária. Dizia-se que Beth, com seu encanto sedutor, encontrou consolo nos braços de muitos dos principais atores que dividiram a tela prateada com ela. Mas quem eram esses homens que sucumbiram ao seu fascínio? Um desses personagens era um galã charmoso, conhecido por seu comportamento elegante e aparência robusta. Outro era um cavalheiro sofisticado do teatro, cuja voz suave poderia encantar os pássaros nas árvores. Ainda assim, eles não foram os únicos a cair sob seu feitiço. Vários outros, cada um com seu próprio apelo único, encontraram-se enredados na teia de suas afeições. Antes do fim de sua vida na face da terra, ela se casou 4 vezes, uma vez viúva e 3 vezes divorciada, e criou seus filhos como mãe solteira. Quando as cortinas se fecharam sobre sua carreira ilustre, os sussurros apenas ficaram mais altos. No entanto, em meio a fofocas e especulações, uma pergunta permaneceu sem resposta. Quantos corações Beth realmente capturou com seu charme intoxicante? Agora, vamos explorar o mundo de Mae West. Ela não era estranha às reviravoltas do amor. Atrás das luzes brilhantes, seu coração dançava em um ritmo próprio, abraçando a paixão com um espírito ardente. Sua jornada através do espaço do amor a levou aos braços de homens que mexeram com sua alma e alimentaram seus desejos. Nos primeiros dias, ela sussurrava doces palavras para Frank Wallace, um companheiro de vaudeville que compartilhava seu palco e seu coração. Mas a história de amor deles estava envolta em segredo, um capítulo oculto na deslumbrante história de Mae. Então veio Guido Dairo, um maestro da música que tocou fundo em seu coração. O caso deles foi uma tempestade de emoções, deixando Mae para navegar em águas traiçoeiras sozinha. Com o passar dos anos, James Timoney surgiu como amante e mentor, guiando Mae através do mar tumultuoso do showbiz. Juntos, eles enfrentaram as tempestades da fama, seu vínculo inquebrável, mesmo quando os holofotes se apagaram. E então havia Wayne Madden, cuja presença na vida de Mae acrescentou um toque de perigo ao seu mundo glamouroso.
Mas foi Chester Rubinski que conquistou o coração de May no crepúsculo de seus dias, uma presença musculosa que desafiava tanto o tempo quanto a convenção. O amor deles não conhecia limites, um testemunho do poder duradouro da paixão. No entanto, as pessoas continuavam a perguntar se Mae West encontrou o amor verdadeiro, ou se era apenas mais um ato em sua grande atuação. Indo mais adiante, vemos Loretta Young. Nascida em 6 de janeiro de 1913, Loretta cativou audiências com seu talento para a atuação, agraciando as telas de 1917 a 1953. Mas atrás das câmeras, sua vida era complicada com 3 casamentos, inúmeros casos e uma verdade oculta que abalaria Hollywood até o seu âmago. Seu primeiro encontro com o escândalo aconteceu nos braços do ator Spencer Tracy, um amor proibido que se acendeu durante as filmagens de Men's Castle, em 1933. Tracy, casado com Louis Tracy na época, encontrou conforto nos braços de Young, marcando o início de um caso amplamente divulgado que abalou Hollywood. Mas foi o seu envolvimento com o icônico Clark Gable que realmente deu o que falar. Em 1935, enquanto filmava The Call of the Wild, Young se viu envolvida em um caso apaixonado com o casado Gable. O caso deles resultou em uma gravidez, um escândalo que ameaçava arruinar as carreiras de ambos. Determinada a proteger sua reputação e a de Gable, Young elaborou um plano ousado para ocultar sua condição e passar a criança como adotada. Conforme os rumores da verdade se espalhavam por Hollywood, a filha de Young, Judith, nascida fora do casamento, tinha uma semelhança impressionante com Gable, alimentando especulações sobre sua paternidade. Não foi até anos depois, em 1999, que Young finalmente reconheceu a verdade, admitindo à filha que Gable era de fato seu pai. Mas as revelações não terminaram aí. Em uma reviravolta chocante, Young revelou um segredo sombrio à sua família, alegando que Gable a havia agredido. Esta revelação, mantida em segredo por décadas, lançou nova luz sobre as complexidades de seu relacionamento e as dinâmicas de poder em jogo na Hollywood da Era de Ouro. Se isso foi abordado, não ficamos sabendo. Agora, diga olá para a lendária Marilyn Monroe. Ela era famosa por dormir com produtores para conseguir papéis no cinema. A vida amorosa dela era tão fascinante quanto sua carreira. O relacionamento dela com o famoso jogador de beisebol Joe DiMaggio virou manchete, misturando os mundos dos esportes e de Hollywood. Ela também chamou a atenção do público quando foi ligada ao presidente John Kennedy, mostrando sua influência na política. Mas foi sua conexão com o dramaturgo Arthur Miller que revelou um desejo por algo mais. Apesar de sua fama e sucesso, ela ansiava por um relacionamento estável e significativo em meio ao brilho de Hollywood. Mas, apesar de seu fascínio exterior, ela lutava com demônios internos, enfrentando o vício em drogas e tumultos psicológicos. Especulações sobre sua saúde mental, que iam de esquizofrenia à instabilidade emocional, revelaram a complexidade de sua persona. Enquanto seu caso com o presidente John Kennedy pode tê-la levado aos holofotes, também contribuiu para seu desmoronamento, já que o escrutínio e a rejeição afetaram sua psique frágil. Agora me diga, quais são seus palpites sobre quem leva a fama de ser mais infame por dormir com várias pessoas? Se você adivinhou Elizabeth Taylor, então acertou. Os casos amorosos de Elizabeth Taylor foram tão lendários quanto sua carreira de atriz. Seu primeiro casamento com Conrad Hilton, uma relação marcada por jogos de azar, bebida e comportamento abusivo, preparou o cenário para a montanha-russa que foi sua vida romântica. Ela então se casou com Michael Wilding, seguido pelo produtor maior que a vida Mike Todd, que tragicamente morreu em um acidente de avião. A reviravolta escandalosa veio com seu quarto casamento com Ed Fisher, que deixou sua esposa, Debbie Reynolds, para consolar Taylor após a morte de seu terceiro marido. Esta união desencadeou uma tempestade de controvérsias e uma loucura por parte dos tabloides. No entanto, foi o seu relacionamento com Richard Burton que realmente definiu sua vida amorosa. O caso de amor deles, que começou no set de Cleopatra, foi marcado por paixão, volatilidade e 2 casamentos, cada um terminando em um divórcio conturbado. Seu romance intermitente se tornou lendário em Hollywood, cativando públicos ao redor do mundo. Apesar de suas lutas pessoais, incluindo batalhas contra a saúde debilitada e o vício, o espírito indomável e a resiliência de Taylor brilharam.
Ela desafiou as probabilidades, vivendo uma vida repleta de paixão, drama e amor duradouro, deixando uma marca indelével no mundo do entretenimento e além. Está se perguntando se há mais em Hollywood do que você conhece? Confie em mim, há muito mais.